Quero pedir aos irmãos que abram Lucas, capítulo 6, do versículo 43 até o versículo 49. Gostaria de pedir que vocês colocassem de pé, em reverência a Deus, e eu estarei lendo a passagem de hoje, que diz o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas de espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a areia, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo se desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode ajudar-me a pregar de forma fiel e também fazer com que a Sua igreja entenda a Tua palavra. Todos nós dependemos do Senhor. Portanto, tenha misericórdia de todos nós. E que o Senhor seja exaltado para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Peço que se assente, por favor. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês aqui. Você compraria qualquer objeto que aqueles jovens que andam na cidade vendem, quer seja auriculares, quer seja um perfume, quer seja aquele fio que fica no pescoço? Você teria coragem de comprar qualquer objeto que alguma dessas pessoas vendessem? Pois é, quando eu estava no Chapa, uma senhora partilhou uma situação muito triste. Um jovem que vende um desses objetos apareceu para ela e convenceu a ela a comprar um perfume que ele trazia. E esse era um suposto perfume que estava dentro de uma caixa. E essa senhora, convencida, comprou o perfume desse jovem. Quando ela chegou em casa, ficou tão feliz e quis, com aquela ansiedade, abrir a caixa e ver o perfume que estava lá dentro. Porém, ao abrir, percebeu que tinha uma pedra dentro dessa caixa. E o prejuízo para essa senhora foi enorme, porque ela gastou um dinheiro que poderia ter sido usado para outras circunstâncias. Ela poderia ter usado esse dinheiro para comprar uma tapa, para comprar seque, comprar uma tetele, para alimentar a sua família. Irmãos, todo mundo já comprou algo valioso, ou algo que pensou que fosse valioso, mas descobriu que era falso e teve um grande prejuízo por causa de adquirir algo falso. Muitos consideram-se verdadeiros discípulos de Cristo, mas se nós somos falsos discípulos, isso será uma perda grande, gigantesca. Só que a nossa perda não é financeira, mas a nossa perda é espiritual, porque nós perderemos uma coisa muito valiosa, que é a nossa alma. E nesse texto
iremos aprender que o verdadeiro discípulo de Cristo possui uma natureza redimida. Portanto, deve ser conhecido pela obediência a Cristo. Como podemos conhecer os verdadeiros discípulos de Cristo? Esse texto vai nos dar duas respostas. A primeira, nos encontramos no versículo 43 até o versículo 45, que o verdadeiro discípulo de Cristo é reconhecido pela sua natureza redimida. E em segundo lugar, nós veremos que o verdadeiro discípulo de Cristo é conhecido pela sua obediência a Cristo. Em primeiro lugar, dos versículos 43 até o versículo 45, o verdadeiro discípulo de Cristo é reconhecido pela sua natureza redimida. Jesus Cristo dá uma série de instruções partindo do versículo 20 aos seus discípulos. A partir do versículo 20 desse mesmo capítulo, ele começa a tratar das marcas de um verdadeiro discípulo e dá instruções de como esses discípulos devem genuinamente viver. Ele fala sobre amar os inimigos, ele fala sobre as bem-aventuranças, ele fala sobre o encorajamento aos discípulos que devem ter diante das suas provações. E no final de tudo, ele dá um último teste. Esse último teste é com a finalidade de saber quem é o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E nesses versículos nós vamos encontrar uma poderosa comparação a respeito desse mesmo assunto, que nos convida a examinar a nossa natureza, ou a natureza das nossas ações, e também a condição do nosso coração diante de Deus. Porque no versículo 43 ele começa da seguinte maneira: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê um bom fruto. A mesma coisa ele vai falar no versículo 44 e também versículo 44, porque ele usa aqui figos, ervas daninhas, e ele fala que não se apanham uvas de espinheiros. E eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Provavelmente o termo que seja geral. Todos nós aqui temos uma árvore ou desejamos plantar algo dentro das nossas casas. Jesus Cristo aqui usa termos naturais que todo mundo conhece. Alguns de vocês desejam provavelmente plantar alguma coisa dentro da vossa casa, algum fruto, alguma planta que vai dar fruto, não sei. Mas deixa eu fazer essa pergunta: é possível tirar manga, mapílua, massala de um espinhoso? Alguém consegue plantar um espinhoso dentro de casa e tirar uma manga, tirar uma mapílua, tirar uma massala? Alguém consegue fazer isso? Ninguém vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque a natureza do espinhoso não é dar manga, mapílua ou massala. Por mais que a pessoa tente, não conseguirá produzir ou tirar uma fruta de um espinhoso. E é a mesma coisa que Jesus Cristo nos ensina aqui, que não é possível extrair ou uma pessoa produzir ações boas de acordo com a sua natureza, que é totalmente má e pecaminosa. A Bíblia nos ensina que Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem pode ter um entendimento a respeito de quem Deus é e também da criação de Deus. Nossa natureza humana reflete alguns atributos de Deus, embora distorcidos por causa do pecado. Nós, por exemplo, amamos uns aos outros porque fomos criados à imagem de Deus, que é amor. Porque fomos criados à imagem de Deus, podemos ser compassivos, podemos ser fiéis, podemos ser gentis, podemos ser verdadeiros, podemos ser justos. Nós podemos demonstrar esses atributos, porque originalmente Adão e Eva foram criados bons, perfeitos, sem nenhum pecado. Mas por causa da sua desobediência, a bondade foi manchada.
E as pessoas, quando nascem totalmente pecaminosas. Elas nascem já com uma natureza inclinada para fazer o que é mal. Eles nascem com uma natureza para praticar o pecado. E por causa disso, eles são inimigos de Deus, eles estão sobre a ira de Deus, estão mortos espiritualmente e não podem produzir, não conseguem produzir frutos que agradem a Deus. Por mais que elas desejem produzir ou praticar qualquer ação boa, elas não conseguirão agradar a Deus. Não conseguirão. Porque não é da natureza delas fazer algo que agrada a Deus. Ninguém nasce e fala assim, eu vou orar. Ninguém nasce e fala assim, eu vou estudar a Bíblia. Eu desafio todos vocês aqui a pregar o Evangelho lá fora. Ou convidar qualquer ímpio lá fora e falar assim, vamos orar juntos. Provavelmente alguém vai cuspir na tua cara. Provavelmente alguém vai te insultar. Porque não é da natureza humana amar a Deus. Não é. A boa notícia é que no momento em que uma pessoa confia não nas suas obras, mas nos méritos de Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo, ela recebe uma nova natureza, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A partir do momento que ela é transformada, a partir do momento que ela tem essa nova natureza, passará a viver de uma maneira que agrada a Deus. De que maneira? Vivendo em santificação para Deus. E ela vai desenvolver isso durante a sua vida. E é dessa maneira que Deus trabalha em nossa vida para gerar continuamente ou desenvolver continuamente a nossa natureza, permitindo-nos crescer mais e mais em santidade com o tempo. Mas Jesus Cristo não para por aí. Ele não somente usa a árvore e os seus frutos para ilustrar a natureza pecaminosa do homem, que ele não pode produzir ações corretas sendo um ímpio. Ele usa aqui uma outra comparação que está no versículo 45. Ele usa agora tesouro e usa também o coração. Ele fala, a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração e a pessoa má tira o mau tesouro. Irmãos, o que é tesouro? Todos nós sabemos que tesouro é algo precioso. Para todos nós aqui. Provavelmente aquilo que é um tesouro para si não será para mim. Mas definitivamente tesouro é algo precioso para todos nós. E a Bíblia, quando fala sobre tesouro, ela menciona duas coisas. Primeiro, bens materiais. Porque o tesouro pode ser as nossas riquezas, pode ser a abundância de materiais que nós temos, podem ser bens preciosos, mas também riqueza está relacionado com algo espiritual, porque a salvação é o nosso tesouro. Isso, a sabedoria divina é o nosso tesouro também. A presença de Deus é o nosso tesouro também. E aqui ele menciona também o coração. E geralmente as pessoas entendem que o coração, e restringe a definição de coração apenas no órgão físico que todos nós temos aqui, que bombardeia sangue para todo o nosso corpo. Mas a Bíblia não só fala sobre isso. A Bíblia, geralmente, quando fala sobre coração, ela está relacionada com a identidade, o ser total de uma pessoa, de onde saem as suas emoções, as suas motivações, de onde vêm as suas decisões. É isso que a Bíblia fala sobre o coração. Portanto, aquilo que é mais precioso na natureza das pessoas será vista no externo. E eu vou usar aqui um exemplo muito conhecido. Acho que vocês todos estão familiarizados com algo que Jesus Cristo contou.
duas pessoas foram orar, um publicano e um fariseu. A oração do fariseu era antropocêntrica, estava virado só para ele. Senhor, eu faço isso, eu dou dinheiro aos pobres, eu não sou como esse fulano, eu dizimo, e por isso que ele achava que poderia ter algum mérito diante de Deus. Mas o publicano nem ousava olhar para o céu. Ele apenas dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim. Com isso você percebe que o mau tesouro do fariseu era o orgulho, e o bom tesouro do publicano era um coração totalmente contrito, um coração que se arrepende, um coração quebrantado. Portanto, o mau tesouro pode ser relacionado com o orgulho, a aparência de piedade que muitos desejam ter e têm, mas elas não são verdadeiramente crentes. Porém, o bom tesouro pode ser as ações que vêm em decorrente de um coração totalmente transformado. Portanto, um verdadeiro discípulo é conhecido pela sua natureza redimida. Uma vez, o pastor FJ foi ao mercado fazer algumas compras. Depois dele ter recolhido tudo aquilo que precisava, colocou na carinha e foi no caixa para pagar. Quando ele esteve no caixa, a senhora do caixa atendente passou tudo que estava lá. O pastor J pegou tudo aquilo que ele havia comprado e foi para o carro. Só que quando ele chegou no carro, começou a fazer a verificação de tudo que estava no recibo. E ele percebeu que a atendente não passou a manteiga. E o que ele fez? Retornou para o mercado. Quando ele chegou lá, falou para a senhora: olha, eu percebi que nesse recibo você não passou a manteiga. A primeira reação daquela atendente foi a seguinte: você é crente? E ele disse: eu sou. Se você é verdadeiramente um discípulo de Cristo, isso será visto nas suas atitudes. A minha pergunta é se de fato você é um verdadeiro discípulo de Cristo. O verdadeiro discípulo de Cristo possui uma natureza totalmente transformada pelo Espírito Santo. Ele vai deixar de ser teimoso para ter um coração sensível. Ele vai deixar de buscar a sua própria glória para glorificar a Deus. Você enxerga na sua própria vida um desejo e uma inclinação para as coisas do Senhor? Você enxerga na sua vida um desejo de agradar a Deus em todos os aspectos da sua vida? Não buscar a sua própria glória, não buscar os seus próprios sonhos, mas buscar a vontade de Deus em todos os aspectos da sua vida? Porque o verdadeiro discípulo de Cristo possui uma natureza redimida, portanto, ele será conhecido pela sua obediência. Em segundo lugar, nós percebemos aqui que o verdadeiro discípulo de Cristo não só é reconhecido pela natureza redimida que ele tem, mas também pela sua obediência a Cristo. Você vê aí no versículo 46, Jesus Cristo faz uma pergunta para seus discípulos aqui: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Isso é uma boa pergunta. Jesus Cristo aqui está a advertir sobre a discrepância das pessoas que professam conhecê-lo, mas eles não praticam aquilo que ele diz. Essas pessoas enfatizam o seguinte, chamam duas vezes Senhor, Senhor, enfatizando uma adoração, uma devoção que possivelmente eles tenham, mas eles não conseguem se submeter às leis de Deus. Eles não se comprometem com os ensinos de Jesus Cristo. Por isso que eles não são considerados discípulos de Jesus Cristo. E esse grupo de pessoas se encaixa naqueles que Jesus Cristo fala em Mateus 7, do versículo 21 até o versículo 22, que embora tenham operado milagres, eles não serão aceitos no reino de Deus. Por mais que eles tenham removido demônios de pessoas,
não serão aceitos no reino de Deus. Mas por quê? Será que a verdadeira espiritualidade ou o verdadeiro discípulo de Cristo não deveria ser reconhecido pelas coisas que ele faz no culto? Não é pela adoração, afinal? Não é por expulsar tantos demônios? Jesus Cristo vai dizer que essas pessoas, embora tenham feito isso, viveram em pecado. E essa é a razão principal pela qual eles são rejeitados. Porque não adianta você trazer palavras bonitas para Jesus Cristo em suas orações, se de fato você viver em pecado todos os dias da sua vida. Nós somos muito bons, irmãos, de querer apenas Deus quando nós precisamos. Muitos de nós não oram como deveriam orar. Muitos de nós só vão em oração a Deus quando passam por problemas, por situações difíceis. Estão prestes a ser reprovados por algum professor mau, não porque eles são incompetentes, mas são inteligentes. Mas por alguma razão o professor não gostou deles, e eles vão ser reprovados. Esse jovem, esse cristão, ficou uma parte da sua vida sem orar, ou muito tempo sem orar, só vai orar porque está sendo perseguido. Então, muitos cristãos estão assim, não oram, só buscam a Deus quando elas passam por uma situação difícil. E em Provérbios 28, versículo 9, o texto adverte sobre aquelas pessoas que buscam orar, mas vivem em pecado, desconsideram totalmente a lei de Deus. Para Deus, as suas orações são abomináveis. Ele não tem nenhum prazer de ouvir, porque aquele que não obedece à lei de Deus também não será ouvido por Deus. E ele vai dar aqui dois exemplos, ou vai mostrar duas situações e de duas pessoas que reagem à palavra de Deus e como elas reagem, quais são as suas consequências. Você vê que no versículo 47, ele vai dizer aqui como ou o que acontece com todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Ele fala, são semelhantes com aquela pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha, fundou os alicerces da sua casa sobre a rocha. E vieram enchentes, tempestades, rios, bateram contra aquela casa e nada aconteceu. Mas você tem aqui um segundo caso de uma pessoa que construiu a sua casa sobre areia, sem alicerces, vieram a tempestade e as enchentes, bateram sobre aquela casa e ela caiu. Esse texto quer ensinar-nos de forma bem básica que todos nós aqui somos construtores. Podemos não ser pedreiros de fato de formação, mexer com cimento, algo desse gênero, mas para Deus, todos nós aqui somos construtores. A pergunta é se você constrói a sua casa sobre a rocha ou você constrói a sua casa sobre a areia. Mas o que significa construir a casa sobre a rocha ou sobre a areia? Basicamente, os que construíram a sua casa sobre a rocha significa e demonstra estar relacionada com todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática. Construir sobre a areia significa declarar que deseja obedecer a Deus, ouve algum ensino, mas ele não coloca isso em prática. A tempestade que vieram sobre os dois, alguns entendem como um juízo final, um julgamento que Deus vai fazer no futuro, mas não é verdade. A tempestade aqui é simbolizada pelas provações que vêm sobre a nossa vida constantemente. E todos aqueles que praticarem a palavra de Deus serão bem-sucedidos. Aqueles que não colocarem em prática, haverá ruína sobre a sua vida. Por isso que Tiago adverte muito para os seus destinatários, dizendo: sede não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus constantemente. A prática da palavra de Deus não é opcional. Você não fala para Deus: eu não estou com vontade de obedecer ao Senhor.
para todo crente é uma exigência, é um mandamento, não é uma opção. Portanto, é essencial para todos nós demonstrarmos a verdadeira fé ao Senhor. Como? Colocando em prática o que Deus fala na sua palavra, todos os seus princípios e os seus mandamentos. A Confissão de Fé Batista 1689 diz o seguinte sobre as Sagradas Escrituras: a Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa, infalível, de conhecimento para a salvação, de fé e de obediência. Portanto, nós seremos verdadeiramente discípulos de Cristo se obedecermos a palavra de Deus. Uma vez, recentemente, eu fui ao hospital com a minha esposa, antes dela ter o bebê, porque ela ia fazer uma consulta juntamente com o nosso filho Davi. Quando nós chegamos lá, encontramos várias pessoas prestes a serem atendidas e as enfermeiras estavam a atender fora do hospital. Quando eu cheguei, eu percebi que várias pessoas estavam sem máscaras. Então, eu decidi entrar sem máscara também. As enfermeiras estavam sem máscaras também. Então, eu fiquei ali no quintal à espera de ser atendido sem máscara. Do nada, uma enfermeira falou assim: papá, peço para colocar máscara. E eu fui comprar máscara e coloquei a máscara. E eu disse para aquela senhora: senhora, você me mandou comprar máscara, mas as suas colegas não têm máscara. E ela começou a se mobilizar para alertar as suas colegas que deveriam usar a máscara. Existia uma enfermeira que não tinha literalmente máscara e outras que baixavam a sua máscara. E eu percebi com isso que elas dizem-nos para fazer algo, sendo que elas não fazem. É uma enfermeira que está à frente do combate contra a saúde, contra várias doenças nesse caso, e vai atender pessoas que estão doentes e outras que estão saudáveis. Mas elas não conseguem prevenir-se para que isso não aconteça, não afete outras pessoas, elas mesmas não sejam afetadas. Então elas estão prontas para dizer assim: use a máscara, mas elas mesmas não usam essa mesma máscara. Isso é uma demonstração clara da hipocrisia que existe também entre os crentes. Irmãos, quantas vezes ou quantas mensagens, pregações, devocionais, estudos bíblicos vocês já fizeram? Quantas pregações vocês já ouviram desde a vossa conversão? Provavelmente vocês não iriam citar, porque são várias. E eu vou fazer uma segunda pergunta: vocês têm colocado em prática tudo aquilo que vocês já ouviram? De todas aquelas mensagens que vocês já ouviram, já colocaram em prática todas elas? Porque se nós não fazemos isso, claramente somos hipócritas. Dizemos que somos alguma coisa e não praticamos. A falta de obediência vai gerar uma queda, uma consequência gravíssima na nossa vida. E deixa-me dizer o seguinte: se não tem como obedecer a Deus por si só, jamais você vai conseguir. E é por isso que o Espírito Santo é a pessoa fundamental para trocar o nosso coração, ajudar-nos na caminhada continuamente a viver em santificação, a entender a palavra de Deus. Sem Ele, nós não iremos obedecer a Deus de forma nenhuma. Deus não está preocupado em ver as suas ações e falar assim: muito bem, você está sendo obediente. Mas Ele está preocupado, em primeiro lugar, transformar o seu coração para que as suas ações sejam um reflexo daquilo que você é, um crente. Portanto, irmãos, nós devemos praticar a palavra de Deus, colocar isso em prática. Examine a sua vida. Você tem obedecido a Deus? Você vê a obediência à lei de Deus em todas as áreas da sua vida? Em casa, no trabalho, na escola? Você consegue ver a obediência ao Senhor em todos esses casos? Porque, irmãos, nós devemos ser conhecidos também pela obediência a Deus.
Concluindo, irmãos, eu quero que todos saibam, mais uma vez eu irei frisar isso, que o verdadeiro discípulo de Cristo, ele é conhecido pela sua natureza redimida, portanto, ele deve obedecer a Cristo. Jesus nos ensina aqui que o verdadeiro discípulo não só é reconhecido pela sua natureza redimida, mas também pela obediência. Portanto, cabe a todos nós aqui examinarmos o nosso próprio coração para ver se tudo que nós fazemos ou a nossa vida reflete aos ensinos que nós damos ou aos ensinos que nós carregamos na nossa própria vida. E lembre-se mais uma vez que o verdadeiro discípulo de Cristo possui uma natureza redimida, portanto, deve ser conhecido pela sua obediência a Cristo. Portanto, irmãos, eu quero convidar a todos vocês a colocar a vossa vida diante de Deus, a examinar, e vamos orar, porque só Deus pode sondar o nosso coração para que a nossa prática seja com um coração totalmente desejoso para agradá-lo e um coração totalmente transformado por Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, em primeiro lugar, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Não é pelas obras, não é por nenhuma característica física que possuímos, mas é pela sua graça. Reconhecemos que não há como o homem por si só transformar o seu próprio coração, porque é necessário que o Espírito Santo venha sobre o homem, possa regenerá-lo, para que ele ame ao Senhor de todo o seu coração. Que o Senhor possa fazer isso a todos aqueles que não creem em Ti, e a todos aqueles que são crentes possam ser marcados por uma obediência constante, amorosa ao Senhor. Que o Senhor possa ser conosco, Pai, porque iremos enfrentar várias situações pela frente e que irão exigir obediência e fidelidade ao Senhor. Portanto, eu peço, em nome de Jesus Cristo, o Senhor seja com todos nós, para o louvor e honra do Santo nome. Amém.